Nesse vídeo eu vou dar início a uma série explicada de mapas mentais do Excel. Eu sei que é um assunto que atormenta muita gente, então eu fiz os mapas principalmente para ajudar quem vai prestar aí algum concurso público nesse assunto Excel, planilhas eletrônicas. Então vamos lá, esse é o mapa introdutório do Excel, então aqui são conceitos bem básicos, então temos vários mapas explicando vários assuntos, fórmulas sobre as células. Então, inicialmente, do que se trata o Excel, né? O Excel é um editor de planilhas eletrônicas, ele faz parte ali do pacote da suíte de aplicações da Microsoft. Então, ele permite que a gente realize cálculo, gráficos de forma automática. Facilita muito a vida no dia a dia do trabalho, principalmente quem trabalha com muitas informações ali, tabulação de dados, ele ajuda muito. Eu sei que na hora da prova dificulta, mas no dia a dia, quanto mais a gente sabe, mais ele facilita a nossa vida. Então, um conceito bem importante em relação ao Excel é diferenciar a pasta de trabalho de planilha. O arquivo, ele se chama pasta de trabalho, tá? E a planilha são as folhas que estão dentro do arquivo. O arquivo padrão ali do Excel atualmente é o XLSX. Tem outros formatos que ele aceita, formatos mais antigos, formatos de outros programas. E aí a gente vai ver em outro mapa, mas o padrão é esse aqui atualmente. Então, a planilha, o limite dela está de acordo com a memória. A célula é onde os dados são inseridos. Seria a menor unidade de trabalho dentro de um editor de planilhas eletrônicas, como é o caso do Excel. No caso do Excel, nós temos, por padrão, né, as colunas são indicadas por letras, que tem, por exemplo, A, B, C, D, e no máximo nós temos 16.384 atualmente. E as linhas, elas são indicadas por número, tá? Isso por padrão, porque tem uma alteração ali que a gente pode indicar de uma outra forma. E aí o número máximo tá ali em torno disso. A célula ativa, ela fica tipo com um quadrado mais forte ali e um pontinho aqui. Opa, meu pontinho ficou gigante. É a célula que a gente está selecionada e a gente sempre tem uma célula ativa. Alguns conceitos do Excel eu falo aqui, mas se vocês não entenderem muito bem, você pode deixar tanto nos comentários, quanto também vale a pena abrir o programa pelo menos uma vez e ir explorando ali e ver como que isso acontece na prática, tá? E o Excel, ele não é case sensitive, tipo, na verdade, ele não diferencia as maiúsculas e as minúsculas na maioria das situações. Por exemplo, quando a gente vai escrever uma fórmula, que nem tem aqui soma com maiúscula, soma com minúscula, aqui dentro da fórmula também, ele não faz essa diferença por padrão, a menos que esteja entre aspas. Quando a gente coloca dentro, por exemplo, de uma fórmula entre aspas, né, quer dizer que a gente está trabalhando com um texto. Então, se dentro dessas aspas nós escrevermos um texto que trabalha com maiúsculo e minúsculo, ele vai preservar essa alteração e vai diferenciar. Aqui eu coloquei dentro desse mapa, mas assim, que às vezes é cobrado em prova, o formato .scv é um formato de texto, tá? É um formato específico que a gente consegue importar, por exemplo, para dentro do editor de planilhas, como o caso do Excel. Ele traz um cabeçalho que é chamado header, e as linhas, elas utilizam um separador. O mais comum é um ponto e vírgula, tá? Como separador. Que ele vai indicar para o Excel aonde está a limitação para a criação de uma coluna. Porque, por exemplo, você pega uma planilha que vai ter, tipo, o nome e a data de nascimento. Os nomes têm números de caracteres diferentes. Então, assim que acabar o nome, ele vai colocar ponto e vírgula e depois colocar a data de nascimento. E aí, o próximo nome vai ter uma quantidade de caracteres menor. Ele vai colocar ponto e vírgula, mas na hora que fizer essa importação, os nomes vão ficar todos numa mesma coluna e aí as datas de nascimento numa outra coluna. Então aqui eu coloquei, por exemplo, nome, endereço, telefone, separado por ponto e vírgula. Esse é um formato padrão desse CSV, que aí, por exemplo, nessa importação para o Excel a gente consegue fazer essa separação, né, ou para um outro editor de planilhas. O Excel, ele é compatível para o Windows, para o iOS, para o Android e não tem, assim, por padrão, compatível com o Linux, tá? Então, esse é um mapa bem inicial, mas aqui ainda tem espaço. Se tiverem alguns outros detalhezinhos,
específicos nessa introdução vocês conseguem incluir no mapa. Eu sempre faço alterações nos mapas conforme eu vejo que caiu alguma coisa diferente, algum conteúdo diferente, eu incluo. Então não estranhe se vocês, quando baixarem o arquivo, tiver algum detalhezinho a mais aí, que é um bônus ali de algum detalhe que eu descobri no Excel ou caiu em alguma questão que seja diferente, tá? Então qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Esse é, como eu falei, é o vídeo inicial. Vamos ter vários outros vídeos, tem mais de 30, 40 mapas de Excel com vários, abordando os diferentes tipos de fórmulas, as guias, né? Então acompanhe essa série aí e bons estudos!